de volta. Hoje, sexta-feira às 18 horas, é o nosso encontro marcado aqui no YouTube. Vou começar com uma sugestão. Tá vindo do seu trabalho, tá vindo da faculdade, tá vindo de algum lugar, coloca o telefone, nosso telefone no banco do carro ou no fone de ouvido, no ônibus, no meio de transporte e vai escutando o que a gente está refletindo. Não é importante eu aparecer para você. A Simone também não faz questão. Aliás, ela não faz questão de aparecer. Mas o importante é você escutar a nossa reflexão. Depois você comenta aqui embaixo. Hoje nós vamos falar o que é culto. Eu falando o que é culto, você fala, mas eu sei o que é culto, mas eu vou te dar uma visão diferente do que é culto. E aí, quem não sabe o que é o culto, ou nunca foi num culto, numa igreja cristã evangélica, vai entender também por que as pessoas, elas levantam, sentam, por que as pessoas, quando vai ler a Bíblia, elas ficam em pé, quando vai orar, elas fecham o olho. Por que essas coisas acontecem? A gente vai comentar isso com você. Então, para a gente fechar aqui, culto é uma série de rituais que não necessariamente é dado a Deus. Mas a gente vai falar de culto a Deus. Mas não necessariamente a pessoa está cultuando a Deus. Isso é importante a gente parar para analisar. Que nem sempre a pessoa está cultuando a Deus. A Simone vai começar lendo um texto para a gente falando sobre se congregar. Congregar é ir à igreja, ok? Quando a gente escutar a palavra congregar, é ir à igreja. Lê pra gente, por favor. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. A gente está falando de duas coisas aqui, pelo menos. Primeiro, que existem pessoas que defendem que dá para ser cristão em casa. E a palavra de Deus diz que a gente não deve deixar de se congregar, como é costume de alguns. Segunda coisa, no finalzinho ele fala sobre os finais dos tempos, alguma coisa, lê para mim essa parte. Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quando eu falo o dia se aproxima, na verdade é o final dos tempos. É quando está próximo a uma coisa que chama arrebatamento. Um dia nós vamos falar de arrebatamento, é muito importante, e você vai entender. Então a gente tem que entender que não é o momento de nós pararmos de ir na igreja. Isso é importante. Não dá para ser cristão em casa. A não ser que você esteja passando por uma necessidade, alguma dificuldade de locomoção, ok. Mas se você pode, não deixe de ir. A Simone vai começar lendo alguns tópicos e a gente vai projetar aqui e a gente comenta na sequência. Vamos lá então? Lê pra gente, por favor. Para quem eu devo dar culto? Como eu comentei, é possível você dar culto para Deus e para qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus. Então, para quem eu devo dar culto? Somente a Deus. Cultuar somente a Deus. Cultuar quer dizer, envolve adoração, louvor, oração, cantar, me prostrar. Sabe, me prostrar quer dizer me ajoelhar perante somente a Deus. Isso é o que a Bíblia ensina a gente. E a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Simone já vai para o número 2, por favor. Ordens do culto. Ordens do culto, nós vamos fazer uma reflexão um pouquinho diferente do que a gente está ouvindo por aí. Presta atenção, que legal. A gente vai dividir em 3 etapas a ordem do culto. A primeira, nós vamos falar homem para Deus. Quando eu falo na primeira parte, homens para Deus, é tudo que o homem está fazendo no culto para Deus. Então, músicas, canções, a gente chama de corinhos, hinos, que o homem entoa para Deus. Então você chegou na igreja, estão cantando para quem? Estão cantando para Deus. Tá todo mundo em pé, por quê? Eu falei que a gente ia comentar sobre isso. Por reverência, porque a gente não fica na frente de um rei sentado, então nós vamos cantar em pé. E aí nós cantamos. Aí nós vamos orar. Quem que está orando? É Deus que está orando para mim? Não, sou eu que estou orando para Deus. Na minha oração eu posso ter, pega nosso vídeo de orações, vai ter oração de gratidão, vai ter oração de petição. A gente vai pedir, vai agradecer a Deus na parte de orações. Nós vamos fazer ofertas, levar os nossos dízimos, nós vamos levar as nossas ofertas. É a nossa parte para Deus. Homem para Deus. Segunda parte, Deus para o homem. Qual que é a parte de Deus com o homem? Deus vai usar o pastor, o dirigente, para trazer uma palavra. Ele vai pregar, a gente chama pregar, na verdade ele vai falar coisas baseadas na Bíblia
e que vai me ajudar na minha caminhada de fé, na minha vida. Essa é a pregação. Ou vai ter revelações. Uma pessoa de repente vai levantar uma revelação, não são todas as igrejas que têm revelações, mas a pessoa vai levantar e vai revelar alguma coisa. Deus vai curar alguém. É a parte de Deus. Deus está agindo no culto. É a parte que Deus faz. E a terceira parte é a parte do homem para o homem. O que é o homem para o homem? A gente vai falar a palavra apelo. Vou te explicar o que é. Apelo é quando no final da mensagem, lá quando o pastor está pregando, ele te convida a aceitar Jesus. É o que a gente faz sempre no vídeo aqui. A gente fala, você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. A gente dá um conselho. Isso é o apelo. Então é o homem para o homem. Um aviso da programação da igreja. É o apelo, não é verdade? Muita gente está lá escutando os avisos. E isso é o homem para o homem. Então a gente tem que tomar cuidado para não usar as partes que elas caminham junto como um culto só, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não se confunda. É importante eu entender o que é louvor e adoração, e é importante eu entender o que é a palavra de Deus. Na parte da palavra de Deus pode ter uma música que é uma música para ajudar na mensagem? Pode, claro. Uma música que tem a ver com o tema da mensagem? Ok. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nem o que a gente chama de ministro de louvor, a pessoa que está cantando e dirigindo aquele momento de louvor, vire a pregar, como também o pastor não acha que ele precisa da ajuda de uma música daqui desse grupo para trazer a palavra. Deus ele pode trazer a palavra até sem louvor nenhum. Concorda comigo? Deus não precisa que eu cante para ele falar o que ele quer da minha vida. É simples. Então a gente tem que dividir essas coisas para que não exista uma confusão na ordem do culto. Homem para Deus, Deus para o homem, homem para o homem. Se a gente divide isso e é um culto só, ok, mas a Simone vai colocar algumas coisas aqui que você vai entender que o culto ele é uma coisa que ele tem uma sequência, mas ele pode ser quebrado essa sequência. Ela vai ler o número 2 para a gente. Ainda não é o que eu vou falar, mas lê o 3. Ela fez assim com o dedinho 3. Chego somente para a mensagem. Tem alguma coisa errada? Tem. Porque a parte que cabe a você no culto, homem para Deus, você deixou de fazer. Então você não deve chegar somente para a mensagem. Aliás, o culto começa às 18 horas. Qual horário você deve chegar na igreja? Antes das 18. Para você não entrar no restaurante depois que o garçom começou a servir a comida. Para você não atrapalhar as pessoas que estão lá, você tem que chegar antes. Porque você vai prestar um culto ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Então não é chegar de qualquer jeito. Então não chegue para a mensagem, chegue para a tua parte. A tua parte é cantar, é a parte do culto que te cabe. Tá? Lembra? Eu com Deus. Tem que chegar neste primeiro momento e me concentrar. A gente vai para o número 4. Eu ia fazer o número 3, mas é o número 4. Vai lá. O que é mais importante no culto? A mensagem ou a adoração? Depende para quem. Se você vai cultuar a Deus, o mais importante no seu culto é a adoração que você leva, é a sua oferta. Concorda? Eu estou levando a minha oferta. Isso é o culto. Agora, para nós, o mais importante é Deus falar nos nossos corações. Então a gente precisa entender. O importante do culto é você cultuar a Deus. E Deus, por misericórdia, vai falar com você. E a próxima pergunta que a Simone vai fazer para mim. Olha só, já vamos linkar. É possível ter um culto sem mensagem? É possível, porque Deus não é obrigado a falar todos os cultos. Ele não é obrigado. Concorda comigo? Eu fui lá, falei, hoje eu vou cultuar a Deus. Cantei 5 músicas, 4 músicas para Deus, orei, me prostrei, adorei a Deus e Deus disse assim, hoje eu não vou falar, não quero falar com a igreja. Não sei porquê, ele disse que não ia falar. Se Deus disse que não ia falar, quem sou eu e você para obrigar Deus a falar? Mas como que Deus vai se revelar para dizer que não vai falar? Aí que existe o segredo. Para uma pessoa chegar num culto onde está programado que ele vai falar e não falar, ele precisa estar numa sintonia com Deus muito grande. Deus tem que falar no coração desse dirigente, desse pastor, dizendo, hoje eu não vou falar. E ele ter convicção da comunhão que ele tem com Deus para afirmar, hoje Deus não vai falar. Então a gente não pode pegar isso como uma muleta para dizer, não vai ter mensagem porque o pastor não se preparou. Não, ele vai se preparar.
Só que Deus disse naquele momento, não, você não vai falar. Como Deus também pode trocar o tema da mensagem. Porque a mensagem é Deus para o homem. Concorda com isso? Então vamos para o próximo. Hoje não gostei do culto. Não gostou do culto? Melhore o culto. Melhore o seu culto. Lembra que o culto não é para você. O culto é para Deus. Então, se eu não gostei do culto, sinal que existe alguma coisa errada comigo, não com o culto. Eu preciso entender por que eu não gostei. Uma das coisas que faz as pessoas pararem de gostar do culto é a crítica. Vou te contar uma história. Tinha uma pessoa que toda vez ela ia no culto, ela criticava a roupa da pessoa que estava lá na frente, criticava as crianças que estavam correndo, criticava a irmãzinha lá que orava mais alto, ela criticava tudo. Um dia ela foi falar com o pastor. Falou, pastor, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, falou um monte de coisas que eu não concordo. O pastor falou, olha, vamos ver o que eu posso fazer por você, mas eu vou te lançar um desafio. Aí ela falou, tudo bem, então. Falou, ó, você pega esse copo com água, segura esse copo d'água, não sou da teoria do copo d'água não, tá? Segura esse copo d'água. Quando estiver acontecendo o culto, você vai ficar andando em volta da igreja, por dentro da igreja. Você vai até uma parede, vai ficar andando, o culto inteiro. Depois a gente volta a conversar. Ela fez isso no culto. No final do culto, ela virou e falou assim, eu não sei o senhor colocou alguma coisa nessa água? Porque olha, hoje o culto foi uma bênção. Bênção, quer dizer, foi muito bom, né? Eu não vi nada errado no culto. O pastor falou, então, já solucionamos o seu problema. O seu problema é foco. Você não está focada no culto, você está focado nas pessoas. Eu, particularmente, me atrapalha muito eu sentar lá atrás no culto, na turma do fundão. Porque uma pessoa levanta, a criança chora, me atrapalha. Então, muitas vezes eu não estou gostando do culto porque eu estou me distraindo com outras coisas. Lembra do copo d'água? Eu preciso mudar meu foco. E é importante eu parar e analisar o que eu estou fazendo. Eu estou lá para quê? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente deve pensar que culto não é um restaurante. Isso é importante, porque as pessoas vão lá para ser servidos no culto. Olha que interessante. Se eu vou num culto pensando de ser servido, eu não estou indo para servir. E é exatamente o contrário. Eu preciso ir para servir a Deus. Jesus ia à igreja, eu devo ir. Já colocamos um vídeo falando sobre isso. E já vai para o próximo tópico. O que é ordem no culto? Ordem no culto é uma coisa muito importante. É ter uma sequência de coisas que vão acontecer e muitas vezes até escrita. Na nossa igreja, cada passo do culto é escrito minuto a minuto. Por que isso é importante? Para que a gente não perca o tempo que nós vamos cultuar a Deus, para que as pessoas saibam quanto tempo elas podem trazer a palavra, quanto tempo elas podem cantar. É muito importante. Tem umas pessoas que chamam isso de liturgia, ordem no culto. É importante a gente criar essa ordem. E existem igrejas que elas são mais rígidas com a ordem no culto, tem igrejas que são menos rígidas. As igrejas mais rígidas, elas entendem que essa rigidez ajuda a chegar um culto a Deus com ordem. As igrejas com menos rigidez na programação acreditam que elas têm que dar liberdade ao Espírito Santo. O que a gente tem que tomar cuidado é para não virar bagunça, para que a gente não enxergue o culto como uma bagunça, onde você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo e nada acontecendo ao mesmo tempo. Eu não estou nem eu para Deus, nem Deus comigo, nem eu para você. Está tudo misturado. Então é importante a gente organizar a nossa vida. Agora eu vou chamar a tua atenção para uma coisa bem interessante. Estou indo numa igreja e essa igreja ela tem uma ordem de culto que não me agrada. O que eu faço? Já colocamos um vídeo falando porque existem tantas igrejas. O que eu faço? Procuro outra igreja que tenha ordem no culto diferente. Nós conhecemos uma igreja em Alphaville que é muito interessante. Eles começam o culto com uma música de louvor, todos ficam de joelho e todos oram pedindo perdão a Deus. É a primeira coisa do culto, todos de joelho. Em outras igrejas, começa-se com a música já tocando e cantando e louvando a Deus. Não é esse mais certo que esse, é o jeito que você vai gostar mais de levar o seu culto a Deus. Então, isso é ordem no culto. Eu para Deus, Deus para comigo, eu para você. Não perde isso de vista, ok? Interessante a gente bater um papo sobre isso, porque hoje em dia as coisas estão estranhas.
temos visto muita coisa esquisita nesse mundo chamado cristão, onde nem sempre parece que está acontecendo um culto. Está acontecendo qualquer outra coisa, menos um culto ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Criador do universo. A reverência que eu tenho que ter quando eu vou chegar perante Deus deve ser imensa, infinita, enorme. Ok? Palavra-chave de hoje, quer sugerir uma palavra? Ela demorou porque ela não pensou antes, eu não falei que ela ia falar. Vamos lá, culto. Coloca aqui pra mim. Ela sorriu. Culto. Eu pego ela de surpresa, ela tem que ficar esperando que eu vou falar. Culto, ok? Escreve pra mim aqui, culto. Divulga nosso vídeo aí, manda pra frente que é importante pra ajudar a gente. Espero ter ajudado você a refletir sobre culto. Coisa tão boa da gente fazer ao nosso Deus. Beijão, até a semana que vem. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.